Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu, diante do momento que a gente vive, quero trazer aqui uma contribuição de um livro. É este livro. É de Peter Ivanovich Stuka, Direito e Luta de Classes, Teoria Geral do Direito. Esse livro você pode ter acesso também na internet, pelo aplicativo Scribd. Por que é importante esse livro? Pelo aspecto histórico. O autor não é apenas um teórico, um jurista, ele participou da Revolução Russa, foi o equivalente a ministro da Justiça no primeiro governo revolucionário da então nascida União Soviética. Ele é um livro importante do aspecto sociológico, trabalha com os conceitos de sociedade, as suas relações. Ele é um livro importante do aspecto jurídico. Como já está no subtítulo, ele trabalha com a teoria geral do direito, filosofia do direito. Mas o mais importante é o aspecto político e sua atualidade. Mesmo esse livro ter quase 100 anos, ele foi escrito por volta de 1922, 23, e pela distância também na geografia, lá na Rússia, ele é bem atual para o momento que a gente vive. E, inclusive, o autor trabalha o conceito de direito, trabalhando com o direito a partir das relações de produção, diretamente a partir das relações de produção, ou seja, quando o burguês se apropria da mais-valia do proletário, e aí isso é assumido de uma forma jurídica através dos contratos entre supostos homens livres, que o direito, o nosso sistema dá essa impressão de que pessoas livres, uma vende a sua força de trabalho e a outra compra a força de trabalho de forma livre, Então tem esse pivô, essa centralidade. Também a partir de outro pivô, e a gente fala a palavra pivô porque o autor pega esse termo usado muito por Marx quando fala dos elementos centrais de cada sistema. Então, outro elemento central do sistema do direito é a força atuante da classe dominante, dentro do Estado judicial, do legislativo, do Estado em si. E também a luta política que se reflete introduzindo no conceito de direito o conceito de luta de classes. E que aí vai se expressar de várias maneiras e vários atritos, que inclusive de forma contraditória. É importante entender que, inclusive, há um trecho do livro que ele fala que, apesar do legislativo e apesar do judiciário, às vezes conter elementos populares, ou seja, pessoas vindas do povo ou com relações com o povo, existem mecanismos que anulam isso quando a luta de classes começa a cada vez mais acirrar. E, inclusive, isso é importante porque, trazendo para hoje, para os dias de hoje, o debate que está ocorrendo nesses dias atuais sobre um dos debates que ocorre, inclusive, é colocando que o companheiro Lula, quando presidente, a companheira Dilma, quando presidente, errou a indicar nomes, tinha de indicar mais militantes, mas na realidade algumas dessas indicações foram de pessoas que em algum momento se manifestaram a favor ou participaram, inclusive, junto com o PT ou com a centro-esquerda. Eu lembro aqui num seminário de Direito Administrativo em Recife, em 96, 97, que eu vi então a ministra hoje, Carmen Lúcia, na época não era ministra, citar poesias de Cazuza e ser muito crítica ao governo Fernando Henrique. Eu lembro do então ministro já aposentado Aires Brito, que tinha uma relação com o PT de Sergipe, também se expressar através de poesia contra o governo. Então não são esses dois apenas, inclusive, que tiveram esse passado de discursar ou atuar contra o governo Fernando Henrique. Inclusive, poderia se dizer, não, mas essas pessoas foram indicadas levando em consideração isso ou não. Mas o debate, o livro traz uma contribuição que o debate não é esse. Isso é apenas um sintoma ou a superfície do debate, do sistema. É lógico que indicar pessoas com compromisso é importante,
Mas o compromisso dessas pessoas, muitas vezes, ou ele é anulado por outros mecanismos que o próprio sistema consegue colocar através da luta de classes, através da imposição em algum momento da força burguesa dentro do Estado, ou porque essas próprias pessoas acabam se corrompendo por dado grau de dependência do sistema do capital, né? Então é importante que a gente, enquanto seja operador jurídico, que tem uma visão progressista, democrática, seja enquanto militante que quer construir um novo mundo, é importante a gente retomar um debate na esquerda que aconteceu muitos anos 90, mas infelizmente parou. Não só um debate, mas uma série de diálogos sobre o sistema jurídico como um todo. E não apenas quando em alguns momentos a gente fica naquela coisa, mas esse cara é militante, não foi, que foi indicado, porque a questão essencialmente não é essa. Isso é apenas um sintoma do processo, e não é a causa em si. Né? Então, o livro ele traz um pouco joga um pouco de luz, um pouco de claridade nisso. Né? Apesar de ser um livro escrito lá atrás, ele traz essa claridade para o debate, que a gente tem que encarar o judiciário, o legislativo, o poder executivo, o Estado em si, como um Estado de um processo de luta de classes, como um Estado em que há uma burguesia atuando através dele, e que apesar das contradições e apesar das brechas que a gente consegue, essas brechas às vezes conseguem alguns frutos ou não, porque às vezes são criados mecanismos que dão a volta nessas brechas ou que corrompem as pessoas que estão possibilitando essas brechas. Né? Falando assim de forma muito vulgar. O livro não é um livro de leitura fácil. Aqueles que não são familiarizados com alguns termos marxistas, e o autor, por ser um revolucionário da época, ele o utiliza muito. Então é importante que você... mas ele ajuda muito porque ele cita... Cada citação dele ele cita muito as obras de Marx, obras de Engels, obras de Lenin, né, ao longo do livro. Então você não vai ter dificuldade de encontrar as referências, mas a gente quis fazer a referência a esse livro num momento como esse agora, porque a gente tem que fazer o debate de conjunto e não apenas de um sintoma. Era essa a contribuição que eu queria passar. Obrigado e até a próxima.